Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da Marcenaria Simplificada. Lembrando que todos os amantes de móveis planejados e marceneiro já curte e se inscreve aí no canal para já ficar por dentro de todo o conteúdo e explicações, né? Pessoal, o último vídeo a gente fez e mostrando para vocês como que confere todas as medidas lá na casa do cliente. Isso é essencial, isso é a parte mais importante que tem dentro de uma produção de móvel planejado. E hoje eu quero aqui, fiz até alguns rascunhos à mão para mostrar para vocês que independente do seu tamanho, independente do tamanho da sua marcenaria ou se você é amante, iniciante, você tem que ter noção tanto dessas medidas quanto de um plano de corte. Qual desconto dá? Como que você vai gerar ali as pingadeiras do armário inferior da bancada, qual que é a profundidade de armários superiores, todas essas situações. Aqui em especial, eu fiz à mão, tirando do croquis e fazendo uma lista, ó pessoal. Então, na profundidade aqui, a gente sempre desconta 3 centímetros, por quê? Gera os 2 centímetros da porta de folga de regulagem, mais 1 centímetro da pingadeira que a gente falou no vídeo passado, para com que a água, se caso escorra, não pegue em cima, no topo do MDF. E aqui tá todas as explicações como que a gente trabalha. A gente trabalha com modulação interna e tamponamento externo com 3 centímetros, para dar mais robustez no seu armário. Então você vai gerando todos esses descontos a partir daquilo que você quer que fique de folga, para o seu armário não ficar reto. Já chegou em alguns lugares, o armário está reto com a pedra ali, causando aquele inchaço no MDF. É sempre bom o recuo nas laterais para com que não estrague o seu móvel mais fácil e mais rápido, né? Que a durabilidade seja longa. Aí, pessoal, você faz todo esse cálculo tendo a medida final de como tem que ficar seu móvel, tanto modulação interna quanto já com o tamponamento. O que você faz agora? Você tem que definir o padrão que você vai seguir. Se é a base por fora, se é a base por dentro, se as laterais vão por fora, como que você vai trabalhar nisso em toda situação. Lembrando que com as medidas corretas, livrando cuba, livrando as situações lá. Tem muitos lugares que tem colunas, tem muitos lugares que tem um desnível, que você consegue tirar isso no plano de corte. E é essencial você saber fazer todos os cálculos e saber qual MDF você vai trabalhar. Se é o MDF de 15, se você vai trabalhar com o MDF de 18, se você vai colocar fundo em toda a sua modulação, entenderam? E na parte superior, é sempre muito bom lembrar que a profundidade não pode acompanhar a pedra. A profundidade de armários aéreos é de 30 a 38 centímetros. Por quê? Você pode ocorrer um acidente ali, se você colocar uma profundidade maior. Quando você for na área de trabalho, você vai causar um acidente, batendo a cabeça e podendo assim se machucar. Pessoal, assim que você fizer todos os cálculos, você já consegue ter uma noção de posicionamentos em peças. Eu estou falando diretamente para aquelas pessoas que estão se iniciando, tá? As pessoas que já estão com marcenaria desenvolvida, elas sempre têm um plugin ou um software que vai conseguir facilitar para eles esse plano de corte. Mas para quem está iniciando é muito importante, tem que ter todos os cálculos. Qual a corrediça você vai usar? Se for a corrediça telescópica, todo mundo sabe, a folga tem que ficar 2,5 centímetros do vão onde você vai colocar a gaveta. Se for a corrediça oculta, todos sabem que tem que ficar 1,1, né? Do espaço total ali onde você vai posicionar a gaveta. Você tem que ter também a noção das dobradiças. A gente aqui, na indústria onde a gente produz, a gente trabalha sempre com a dobradiça pé reto. Por quê? Ela joga mais. A extensão do jogar dela para trás e acaba gerando frisos de 3 milímetros só entre uma porta e outra. Se você trabalhar com a pé curva, ela vai jogar um pouco mais para dentro e vai mostrar mais o seu montante do armário, tá bom? E gerando isso aqui, é essencial que você saiba o material também, as medidas da chapa.
A chapa hoje a gente tem um padrão de 1,85 por 2,75, né? A gente tem 1,85 de altura por 2,75 de comprimento. Então você tem que encaixar. Você que não tem plugin, você que não tem esses softwares, não tem o acesso ainda. Ronielson, por que eu não tenho acesso ainda? Porque hoje você está iniciando e já tem alguns custos que oneram. Então, para você ter esse plugin, vai te custar mais e você não vai conseguir ter um lucro para tentar investir agora no momento. Mas sempre pensando em crescer, é bom que você faça a adaptação desses plugins. Porque hoje, usar a tecnologia ao nosso favor, né? Ganhar tempo para você vender mais e ter novas estratégias. Você que não tem um plugin, você vai ter que fazer isso manualmente, encaixando todas as peças ali, tirando, fazendo um melhor aproveitamento dentro da chapa, para com que você não tenha tanto desperdício, tá bom? Mas assim que você tiver a oportunidade de adquirir um plugin ou fazer uma lista e jogar pro próprio plano de corte, você vai ver o quão fácil vai ficar esse aproveitamento. Pessoal, aqui usamos o plugin e colocamos todas aquelas peças que eu mostrei para vocês no papel aqui, ó, colocadas todas bem encaixadas com o melhor aproveitamento. Hoje no cenário que temos esse plugin. Porém, antes, quando estávamos iniciando, a gente fazia o melhor aproveitamento aqui manualmente mesmo. A gente já tinha noção e fazíamos todo esse aproveitamento. Hoje temos vários plugins, temos várias planilhas que são bem tranquilas, são planilhas acessíveis. Se você consegue agregar e conseguir usar ela aí, perfeito. E uma situação que assim, é bem corriqueira e acontece bastante, são de pessoas que estão iniciando e querem pegar um serviço acima daquilo que nunca pegaram. Ah, Ronielson, eu tenho que ter esse desafio, eu tenho que... Beleza, mas se você quer ter esse desafio, traga pessoas que já fizeram serviços grandes, vá lá, busque conhecimento com eles na sua cidade, onde você estiver, vá lá, converse, pergunta se eles têm a possibilidade de fazer o corte para te entregar ele já cortado ou fitado, para te ajudar, porque não um bicho de 7 cabeças você subir o nível de valores de venda ou algo assim, mas é essencial que você entregue um serviço de alto padrão e um padrão de qualidade acima da média, porque além da medida e o vender, você também tem que desenvolver e entregar com qualidade, tá bom? Então, espero ter sanado todas as dúvidas aí diante do plano de corte. Vamos partir e aprofundar cada dia mais aqui com as dicas. Deixe aí seu comentário, a sua dúvida, o que você tem aí que está te bloqueando, que está gerando um desconforto, e busque sempre parcerias. Lembrando sempre, há espaço para todos, espaço para todo mundo, basta você também tirar essa questão de querer construir algo grande sozinho. Busque ideias, busque pessoas que já passaram pela situação de pegar serviços maiores, fechou? Não fique aí tentando vencer sozinho, busque sempre pessoas para estar trabalhando contigo, mesmo que você se ache pequeno, mas você sabe que você tem um dom, você gosta de construir, gosta de fazer móveis planejados. É isso aí, pessoal, hoje ficamos aqui com essa dica e semana que vem vai sair mais um vídeo e vamos aprofundando aí, devagarzinho a gente vai rompendo e fazendo com que tire todas as dúvidas de vocês. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, já compartilha, já se inscreve, já manda aí o comentário. Ronielson, eu quero ver isso aqui, eu quero ver uma situação que aconteceu aqui comigo. Vem comigo, Marcenaria Simplificada está aqui para ajudar todos vocês a tirar todas as dúvidas sobre móveis planejados.